Olá, você está no canal Chave e Fechadura do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. A história da farmácia no Brasil é muito mais do que a história de uma profissão, sabe? É, na verdade, a história da própria saúde no nosso país. Então a gente vai embarcar junto nessa jornada, começando lá nas antigas boticas, até chegar nos modernos centros de cuidado clínico de hoje. Então, a pergunta é essa, né? Como a gente saiu do boticário e chegou no profissional clínico de hoje? A gente vai rastrear essa evolução, sabe? Desde aquele boticário da época colonial, que era uma figura que misturava saberes de várias culturas diferentes, até o farmacêutico clínico que a gente conhece hoje, que é uma peça fundamental no cuidado com o paciente. A transformação, gente, é impressionante. Bom, para começar, a gente tem que voltar lá no Brasil colônia. Pensa numa época onde o conhecimento era muito na base da experiência, do empirismo, e a regra era se adaptar. As primeiras práticas de saúde aqui eram, na verdade, uma grande mistura de influências, e foi essa mistura que formou a base para tudo que a gente tem hoje. Para a gente organizar o raciocínio, dá para dividir essa jornada da farmácia no Brasil em 4 grandes momentos, 4 eras. E olha, cada uma delas trouxe mudanças gigantescas. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho essa transição, sabe? A gente sai de um saber mais tradicional, meio híbrido, passa por uma fase de institucionalização e industrialização até chegar na profissão científica e clínica que a gente vê hoje. Então, lá nos primeiros séculos, quem era referência em saúde? Era o boticário. Tenta imaginar a bótica daquela época. Era uma mistura de laboratório com lojinha, sabe? Onde um profissional, muitas vezes autodidata, preparava as poções, misturava as ervas. Era ali, naquele espaço, que o conhecimento que vinha da Europa se encontrava com a riqueza incrível da nossa flora, e tudo isso, claro, guiado pelos conhecimentos dos povos indígenas e africanos. E claro, a gente teve personagens muito importantes nessa época. Por exemplo, Diogo de Castro, ele veio lá em 1549, na comitiva do primeiro governador-geral Tomé de Souza e é considerado nosso primeiro boticário oficial. Mas não foi só ele. As ordens religiosas, principalmente os jesuítas, tiveram um papel fundamental. Figuras como José de Anchieta, por exemplo, não só cuidavam da saúde das pessoas, mas também, olha que incrível, estudavam e catalogavam de forma sistemática as nossas plantas medicinais. Beleza. Agora vamos dar um pulo no tempo, para o século XIX. Um evento específico vai mudar completamente o jogo. A chegada da corte portuguesa, em 1808. Pois é, a vinda da família real foi basicamente o que deu o pontapé inicial para a profissionalização da saúde no Brasil. Pensa bem, para atender a toda a nobreza, a corte, foi preciso criar instituições formais. É aí que surge, por exemplo, a Physicatura-Mor, que foi o primeiríssimo órgão responsável por fiscalizar as profissões de saúde. E a farmácia, claro, estava incluída nisso. Então, aqui está a grande virada de chave. Aquele ofício artesanal do boticário começa a dar lugar para a ciência. É o nascimento do farmacêutico como a gente entende hoje, um profissional com formação acadêmica, com base em química, em botânica e, o mais importante, com uma profissão finalmente regulamentada. E esse compromisso com o estudo científico, principalmente da nossa flora, foi oficializado, virou lei. E o resultado de todo esse movimento foi algo espetacular. A criação da primeira escola de farmácia independente de toda a América, lá em Ouro Preto, em 1839. Gente, isso foi um marco gigantesco de autonomia para a nossa profissão. Aí a gente entra no século XX e ele chega com os 2 pés na porta. Foi um período que trouxe uma verdadeira crise de identidade para o farmacêutico, mas que também trouxe uma resposta muito poderosa. É a era da industrialização e ela vai mudar tudo completamente o cenário. Olha só que coisa, até 1926 o Brasil não tinha uma farmacopeia própria. A gente usava as estrangeiras como referência, principalmente a da França. Então, a publicação da nossa primeira farmacopeia brasileira, que foi obra do gênio Rodolfo Albino, foi um verdadeiro grito de independência científica. Foi ela que padronizou as nossas práticas e validou, com base na ciência, o uso das plantas brasileiras. E, ao mesmo tempo que isso acontecia, estavam surgindo empreendedores visionários, como o Cândido Fontoura, que criou o famoso biotônico Fontoura. Eles começaram a produzir medicamentos em larga escala. E isso, claro, transformou o perfil da farmácia. Aquele farmacêutico que ficava no laboratório, na bancada, manipulando as fórmulas, ele começou a ir cada vez mais para o balcão da farmácia, para a área comercial. Essa mudança toda gerou aquela crise que eu comentei. O farmacêutico corria um risco real de ser visto só como um vendedor de caixinhas. E aí, como resposta a isso,
Em 1960, é criado o nosso Conselho Federal de Farmácia, o CFF, e os conselhos regionais, os CRFs. A ideia era justamente garantir a ética, a disciplina e, principalmente, o papel essencial do profissional farmacêutico na sociedade. E olha que interessante, hoje a profissão é majoritariamente feminina. Isso é um legado de pioneiras como Maria Luísa Torrezão, que foi a primeira mulher a se formar em farmácia no Brasil lá em 1887. A presença feminina foi crescendo de forma exponencial e hoje as mulheres são mais de 2/3 da profissão, uma baita conquista histórica. Chegando mais perto do fim do século, a gente teve outra grande revolução. Em 1999. Que ano, hein? O Brasil cria a Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e no mesmíssimo ano implementa a Lei dos Medicamentos Genéricos, uma lei que, sem dúvida, democratizou o acesso à saúde no país. Essa nova regulamentação trouxe muito mais clareza e segurança para o mercado. Para quem estuda ou trabalha com farmácia, dominar a diferença entre o medicamento de referência, o genérico e o similar, e entender direitinho o que é a intercambiabilidade, bom, isso virou básico, o dia a dia da nossa prática. E com isso, a gente chega na era contemporânea, nos dias de hoje. É aqui que o farmacêutico é, de certa forma, redescoberto. Ele é redefinido como um profissional de saúde essencial, indispensável no cuidado direto ao paciente. Com a criação do nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, nasceu junto um conceito super importante, a assistência farmacêutica. E olha, isso é um sistema bem complexo, que vai muito, mas muito além de só entregar o medicamento. A assistência farmacêutica cobre o ciclo inteiro, desde a seleção dos remédios essenciais, passando pela compra, armazenamento, até a dispensação orientada para o paciente. O foco é sempre o uso racional dos medicamentos. Para dar conta das diferentes necessidades da população, essa assistência é dividida em 3 partes, 3 componentes. Tem o componente básico, que é para atenção primária, o posto de saúde. Tem o estratégico, que cuida de doenças mais complexas como HIV, tuberculose. E tem o especializado, que lida com aqueles tratamentos de altíssimo custo. E em todos eles, adivinha quem é o gestor fundamental? Exato, o farmacêutico. Agora, se a gente tiver que apontar a mudança mais significativa da era moderna, é essa aqui, a Lei de 2014. Foi essa lei que bateu o martelo e disse: farmácias não são mais meros estabelecimentos comerciais, elas são oficialmente unidades de saúde. E, gente, isso muda tudo. Porque essa mudança na lei abriu um leque de novas possibilidades, de novas atribuições clínicas. Hoje, o farmacêutico pode realizar consultas farmacêuticas, fazer o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, pode prescrever os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, e talvez o mais importante, ele atua como um educador em saúde. Tudo para garantir a segurança e a eficácia do tratamento. Então, como a gente viu, a história da farmácia no Brasil é uma de constante evolução. Nunca parou. E hoje, claro, a gente encara novos e enormes desafios. Por exemplo, a nossa altíssima dependência de insumos que vem de fora. A pandemia deixou isso bem claro, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem as novas fronteiras da biotecnologia. Ou seja, a jornada pela soberania farmacêutica do Brasil, ela continua. É isso, pessoal. Agradecemos por você assistir esse vídeo. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave e Fechadura e compartilhe com seus colegas e em suas redes sociais. Até a próxima!